E hoje nós vamos falar sobre um dos vilões mais complexos da saga Harry Potter, um dos meus personagens favoritos, se não o favorito da saga. E hoje o vídeo é sobre aquele que não deve ser nomeado. Oi galera, eu sou a Camila e bem-vindos de volta ao Qual o Próximo. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre Lord Voldemort. Harry Potter, the boy who lived, come to die. Eu já vou avisando aqui que esse vídeo vai ficar um pouquinho grande exatamente pela complexidade do nosso personagem. E antes de entrar na história de Voldemort em si, temos que começar desde o início com a história de sua mãe, Merope Gaunt. Merope era uma bruxa que vinha de uma família que descendia de duas outras grandes famílias ali no mundo bruxo. Uma delas, Slytherin, que era a família de um dos fundadores de Hogwarts, o fundador da Casa Sonserina. Ela sofria abusos físicos e psicológicos da própria família. Ela morava com o pai e o irmão, Marvolo e Morfino Gaunt. O pai e o irmão eram dois bruxos preconceituosos, elitistas e acreditavam na supremacia do puro sangue. Não gostava essa ideia de se envolver com o mundo trouxa, que era o mundo dos que não tinha magia. Morfino atacava os trouxas só pra se mostrar, pra falar que era melhor do que eles de alguma forma. E o pai aprovava as atitudes do filho, né? E Merope nutria uma paixão por um trouxa que morava ali perto da propriedade deles. E Morfino vai e me descobre isso. E quando Morfino descobre a paixão de Merope por Tom Riddle Sr., ele vai atrás do Tom e ataca o Tom. Depois disso, um funcionário do Ministério da Magia vai até a propriedade dos Gaunt questionar Morfino por ele ter usado magia contra um trouxa. E depois de tudo isso, ali durante a explicação para o funcionário do Ministério da Magia, Morfino conta para Marvolo da paixão que Merope nutria pelo Tom. E aí Marvolo fica irado, como assim, né? Um trouxa. E começa a esganar, usando magia, a própria filha. Tá, o funcionário do Ministério da Magia impede isso, mas como viu ali que não ia dar conta da situação ele sozinho contra os dois, ele teve que desaparatar dali e buscar reforço. Desaparatar é como se ele se transportasse para outro lugar. Tchau, até já. Fui! E aí depois ele volta ali com reforços para levar Marvolo e Morfino para serem julgados no Ministério da Magia. Marvolo foi condenado a 6 meses de prisão e Morfino a 3 anos. E depois da condenação eles foram levados para Azkaban, a prisão dos bruxos. Assim que Merope se vê livre do pai e do irmão, ela começa a trabalhar mais a sua magia ali. E no desespero pela paixão por Tom Riddle, ela acaba fazendo a poção do amor e utilizando no trouxa. Tom começa a desenvolver uma paixão falsa por ela. E aí depois a Merope acaba escrevendo uma carta deixando ali na casa de sua família, avisando que tinha se casado e indo embora dali. Quando Marvolo volta da prisão e vê aquela carta ali, o desgosto para ele foi tanto que, como ele já estava um pouco mais velho, até não demorou muito para ele morrer de vez. Em 1926, Merope descobre que está grávida. E aí ela começa a pensar que depois de todo aquele tempo junto, o Riddle já tinha desenvolvido um amor de verdade por ela. E iludida por essa ideia de que se parasse de dar a poção pra ele e ele tivesse realmente se apaixonado por ela de alguma forma, ele não ia largar ela, ia ficar tudo certo e ela tava grávida e tudo mais, ela para de dar a poção pra ele. E aí ele acorda daquele transe ali da poção, fica desesperado, perdido, o que eu tô fazendo aqui, onde eu tô, quem sou eu, né? Então quem sou eu ele sabia, mas tudo bem. E aí no desespero, quando ele descobriu que tinha sido enfeitiçado, ele larga a Merope e volta pra casa da família. Sim, ele abandona a Merope grávida. E aí quando ele chega na casa da família, ele não fala nada de magia pra não ser taxado de louco, né? Mas Merope entra numa depressão profunda, nunca mais
mexe com magia, não mexeu com magia nem para salvar a própria vida. Para sobreviver, Merope vendia aqueles pertences dela, como algumas joias e tal, e vendeu nessa leva aí o medalhão de Slytherin, que era uma herança de família. E aí no dia 31/12/1926, ela bate na porta de um orfanato, numa situação miserável, já em trabalho de parto. E ali o pessoal do orfanato ajuda ela no parto e tal. E a última coisa que ela pediu antes de perder a própria vida foi que ela gostaria que o filho se parecesse com o pai, que o nome dele fosse Tom, em homenagem ao pai, Marvolo, em homenagem ao pai dela, e o sobrenome dele era Riddle. Tom Marvolo Riddle cresce no orfanato e ali ninguém conseguia explicar, mas todas as crianças eram intimidadas por ele. Ninguém tinha prova do que ele fazia para que elas se sentissem assim. Mas ele sempre gostava de ser diferente, de se mostrar um pouco acima. Nada era provado ali das atitudes dele e tal. E aí, quando ele atinge a idade de ir para a escola, em 1937, Dumbledore aparece no orfanato e conversa ali com os funcionários do orfanato que explicam toda a situação da chegada do Tom ali, e fala sobre a história da mãe dele e tal. Beleza, como que ela chegou ali, como que foi feito, e desde então o Tom tava ali. E aí, conversando ali com os funcionários, Dumbledore explica que ele tinha uma vaga para crianças com dons especiais, como ele sabia que Tom tinha, ele sabia que Tom era uma criança especial e ele queria conversar com o garoto para chamá-lo para estudar na escola que ele trabalhava. E aí, a governanta do orfanato leva Dumbledore ao garoto. O garoto não acredita nele, acha que ele é algum médico, psiquiatra que quer levá-lo para um hospício e fica tratando ele mal desde o início. Mas aí, de alguma forma meio ríspida, ele pede para Dumbledore contar a verdade. E aí que Dumbledore fala que ele trabalhava numa escola de magia. E quando ele toca no nome magia, Tom Riddle já fica encantado. Já começa a falar, gente, eu sabia que eu tinha alguma coisa diferente. Eu sabia que eu conseguia fazer magia. Começa a falar de tudo que ele conseguia fazer. Movimentar objetos, domar animais, fazendo que eles fizessem a vontade dele. E inclusive fazer com que as pessoas que contrariavam a ele sentissem dor. E fala isso com uma naturalidade estranha. Dumbledore, percebendo aquilo, ele começa a conversar e tirar algumas coisas do menino, que todo empolgado vai falando, né? Sobre as habilidades dele, que ele queria mesmo ir pra Hogwarts e tal. E aí, na hora que ele, de uma forma meio ríspida, exige de Dumbledore que ele prove que ele era um bruxo, Dumbledore já se impõe, falando que ele tinha que tratar com respeito tanto ele ali quanto os professores em Hogwarts. E aí o menino já percebe ali que tem que agir meio diferente ali perto do Dumbledore. Mas aí quando ele aceita assim ir pra Hogwarts, fala que vai respeitar e tal, Dumbledore faz a prova pra ele, né? E faz com que o armário dele pegue fogo. Mas ele utiliza aquele fogo gelado que não queima nada, é só fogo mesmo, que não faz nada ali. E no desespero, quando o Tom Riddle vê o armário dele pegando fogo, que tinha algumas coisas dele lá, ele pede pra ele parar e tal. E aí Dumbledore para na hora ali e descobre que ele guardava nesse guarda-roupa algumas coisas que ele pegava das crianças que ele torturava como troféu por aquela tortura. Dumbledore faz com que Tom prometa que vai devolver aqueles objetos das crianças, inclusive pedir desculpa, porque aquele tipo de atitude não era permitido em Hogwarts. Só que aí também com aquele tupete do Tom, né, ele vira e fala que não tem dinheiro pra ir atrás das coisas de bruxo e tal, pra ir pra escola. E aí Dumbledore explica que Hogwarts tem um fundo que é pra ajudar esses garotos que não têm condições com os materiais, etc e tal. E aí entrega pra ele uma bolsinha de dinheiro
e oferece também ajudar ele aí no beco diagonal e fazer as compras dos materiais. Só que aí o Tom tupetudo, né, falou que fez tudo sozinho até hoje, não vai fazer sozinho isso também, e não precisa de ajuda de ninguém e tal, pronto. Tom Riddle percebeu que teria que ser um pouco mais cauteloso nas suas ações, foi até o beco diagonal, comprou seus materiais, inclusive foi atrás de uma varinha, e a varinha que ele escolheu era de madeira de teixo, tinha 33 centímetros e o núcleo dela era feito com a pena da cauda de uma fênix. Chegando em Hogwarts, ao participar do processo seletivo, mal colocou o chapéu seletor na cabeça e o chapéu já mandou ele para Sonserina. Ele, com seu carisma, conquistou todos os professores. Ele era um garoto muito inteligente, entusiasmado em aprender magia e tal. Aquilo chamava a atenção dos professores. Em Hogwarts, Dumbledore não tinha contado para ninguém do seu comportamento anterior no orfanato, porque ele achou que o garoto tinha aprendido a lição, né? O garoto ficou obcecado pela própria linhagem, queria encontrar registros do próprio pai, porque ele colocou na cabeça que o bruxo da família era o pai. Procurava registros sobre a família Riddle em tudo quanto é lugar, em todos os registros da escola, troféus. Nos registros de história da magia não encontrava nada. Então, como ele não encontrou nada, ele entendeu finalmente que a bruxo da família era sua mãe. E aí, quando foi procurar sobre ela, encontrou dados sobre a família Gaunt. E ao encontrar dados sobre a família Gaunt, ele descobre que era descendente de Salazar Slytherin, o fundador da Casa Sonserina. Obcecado por sua descendência, ele pesquisa sobre Salazar, ele fica muito obcecado também pelas artes das trevas e adorava pesquisar sobre magias além do permitido. Sua motivação sempre foi ter mais poder, ser o melhor, pois ele não gostava de ser comparado aos outros. E também achava que a morte era uma fraqueza. E assim, desde cedo ele foi em busca de magias que pudessem enganar a morte, prolongar sua vida. Desde cedo, ele foi conquistando seguidores, que na frente dos professores, inclusive de Dumbledore, ele tratava como amigos, mas na realidade eram servos dele. Faziam tudo o que ele queria, inclusive algumas coisas consideradas como crimes e, de certa forma, nunca tinham sido pegos. Eles eram aqueles valentões, os que acreditavam na supremacia do puro sangue e faziam atos terríveis ali contra os nascidos trouxas que tinham magia e também tinham sido convidados para estudar em Hogwarts. Durante os anos de estudos de Riddle ali em Hogwarts, acontecimentos terríveis marcaram a escola. Depois que Tom descobre sua descendência com Salazar Slytherin, ele, motivado em buscar mais coisas relacionadas ao fundador, descobre a Câmara Secreta. Ele doma o basilisco e faz com que a cobra atacasse os nascidos trouxas. E é nessa época que uma garota, enquanto estava chorando no banheiro, é morta pelo basilisco. E aí foi a primeira vez que Tom Riddle tem a sua alma rompida. E ele utiliza a morte de Murta, a garota que estava chorando no banheiro, para fazer sua primeira Horcrux, o diário. Por conta da morte da menina, Hogwarts foi considerado um lugar não seguro ali, então acabou sendo decidido que ela iria fechar. Mas quando Tom descobre isso, e como ele se sentia em casa em Hogwarts e não lá no orfanato, que ele teria que voltar caso Hogwarts fechasse, ele começa a planejar alguma coisa pra, achar o que foi que aconteceu, quem que foi que causou a catástrofe ali, né? Sendo que ele sabia que tinha sido ele mesmo. Botar a culpa em alguém, né? Pra que Hogwarts não fosse fechada. Então, ele consegue jogar a culpa em Hagrid, que estava no 3º ano ali na época e gostava desde sempre de criaturas peculiares e criava uma acromântula ali dentro de Hogwarts. Então, Tom Riddle põe a culpa da morte de Murta na acromântula e assim Hagrid fica sendo culpado. Hagrid é expulso da escola, mas Dumbledore, que não acreditava muito nessa culpa do Hagrid, conseguiu mantê-lo ali na escola como guarda-caça. E Tom Riddle ainda ganhou um prêmio por serviços prestados à escola. Ainda obcecado por sua linhagem bruxa, Tom Riddle vai atrás da família de sua mãe. E na casa da família ele encontra seu tio Morfino, que assusta ao ver o garoto e enxerga o Tom
pai ali, né? E tenta atacá-lo. No momento que ele vai atacar o garoto fala na língua de cobra com o Morfino, que aí ele percebe que não era o trouxa, e sim seu sobrinho. Pessoal, aqui é a Camila do Futuro. Estou aqui para avisar que eu resolvi dividir esse vídeo, porque senão realmente ia ficar grande demais. E aí, né, fica cansativo. Então, nós vamos pausar a história do Lord Voldemort por aqui. E na próxima semana virei com a parte 2 desse vídeo para vocês. E então, esse foi o vídeo de hoje. A primeira parte da história desse grandioso e complexo vilão. Se vocês gostaram, já deixa seu like. Caso seja novo por aqui, considere dar uma olhada no conteúdo e se inscrever caso goste. Ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E caso queira ajudar o canal de alguma forma, considere utilizar os links de associados aí na descrição. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!